Eu me considero um brasileiro não comum, porque quando você tem sua origem um tanto diferente da normalidade, porque todo mundo nasce de pai e mãe brasileiro. Eu já sou nascido de pai e mãe, pai alemão. Então, quando pai alemão, na época da guerra. Uhum. Então, enquanto no Brasil não estava em guerra, então justamente eu vivi aquela fase áurea dos alemães no Brasil. Que foi mais ou ou menos menos a década de período antes da guerra. Então os alemães tinham comunidades, tinham clubes, não é? Tinham suas reuniões, sua igreja luterana. Então tinha uma vida maravilhosa. Aqui na Bahia tinha bastante família, aqui em Salvador, muitas famílias, principalmente porque aqui tinha a cultura do charuto, aqui na cidade vizinha Maragogipe, São Félix, Cachoeira. E tinha muitos alemães que vieram pela experiência, que charuto na Alemanha era muito usado, e a experiência deles constituíram firmas aqui, Suerdick, Danemann, e vieram muitos alemães. E então a comunidade alemã aqui em Salvador era grande. E meu pai veio para cá, não por essa área, mas porque tinha um amigo já que vivia aqui, e a Alemanha vivia num conflito a louca inflação que a Alemanha viveu. Sim, da hiperinflação. Os alemães lá sofriam de uma certa forma que era uma coisa de louco. Meu pai contava assim, ele saía de manhã com um saco de papel, naquela época não havia plástico, um saco de papel, cheio de cédula de dinheiro. Já estava ali socado para comprar o pão da manhã. Então, ele ia na padaria para comprar aqui com aquele saco. À tarde, para comprar o pãozinho da noite, ele já ia com o carrinho de mão. Olha que inflação louca, né? O dinheiro perdeu o valor. Ele estava vivendo isso. Ele tinha um irmão que controlava as finanças, que eles tinham uma mercearia, e o irmão controlava e ele não tinha dinheiro para nada, porque o irmão... Agora, como foi que a cultura dele, alemã, o fato dele ser alemão, de ter vindo de outro lugar com uma cultura diferente, como foi que influenciou o senhor? O senhor é mais disciplinado ou mais... Tem alguma coisa característica que você herdou dessa coisa dele ou não? O alemão, ele é muito rigoroso, ele é muito sério, ele é muito... Mas eu, já por ter convivendo aqui, eu via que meu pai era muito inocente para o brasileiro, entendeu? Ele, por exemplo, ele conversava alemão com outro alemão em alemão, porque era mais fácil para ele. Mas na frente de um brasileiro, o que acontecia? O brasileiro ficava chateado, pensando que eles dois estavam conversando até alguma coisa sobre ele, porque às vezes a conversa era de rir, riam muito, né? Sim. E tudo. Mas o alemão é muito inocente, ele não tem essa maldade do brasileiro. Mas o senhor herdou essa inocência dele? Eu não herdei porque eu fui criado no Brasil e eu maldava, tanto que eu olhava para meu pai, pai, por favor, não fala, quando eu terminava a conversa, não fala alemão com outro alemão, não fala porque você está machucando o brasileiro. Não, mas eu não estou falando dele, não. Você não está falando, mas ele está julgando que você está, ainda mais quando você ri. Vocês riam gargalhado, ele fica pensando que você está gozando dele. Porque o brasileiro é maldoso e o alemão não é. Entendi. Então o alemão é muito inocente. Mas tem alguma coisa que o senhor herdou
Eu não... A disciplina rigorosa dele? Não me influenciei, não. O senhor foi mais... Eu me influenciei mais a parte de honestidade, a parte de correção que ele sempre passou, de não se misturar com onde via que o ambiente não era bom, um ambiente de amigos que não eram convenientes. Eu me afastava baseado naquilo que meu pai me passava, que era o rigoroso em honestidade, em correção, etc. Né? Então essa parte é que eu considero herdar dele. Né? Ou seja, mas o senhor de uma forma geral herdou mais da sua mãe brasileira, então, exato. Mas herdou algumas coisas. Minha mãe brasileira, ela se tornou mais alemã do que muitas alemãs. É mesmo? Minha mãe era muito fã de Alemanha, inclusive ela era fã de Hitler, né? Ah, era? Ela fã de Hitler, porque os alemães tiveram a idolatria a Hitler. Sim. Por que ele veio? Por causa disso. E porque ele sofria muito com o irmão que controlava as finanças. Então, o que é que acontecia? Os alemães ficaram felizes porque foi Hitler quem chegou e estabilizou a moeda alemã. Hitler tirou aquela situação, ele criou uma política que a moeda se normalizou. Agora, exatamente, ele já estava aqui quando aconteceu isso, né, que Hitler normalizou. Ele chegou aqui em 28 e essa situação de Hitler, acho que foi em 1935, por aí. Então, até minha mãe adorava Hitler, todo mundo adorava Hitler. Né? Agora, Hitler chega e acha que tem que matar os judeus todos. Aí é que ele estragou com a política toda, né? E tanto que os próprios alemães fizeram atentados para matar ele, etc., porque ele já estava como louco, né? Mas porque ela então absorveu muito da cultura alemã. Minha mãe absorveu muito. Ciro me mandou um vídeo dela cantando. Ciro me mandou um vídeo dela cantando o hino da Alemanha. Ela sabia cantar muitas músicas em alemão. Eu sei muita música natalina, eu aprendi. Mas minha mãe aprendeu muito mais, né? Minha mãe foi 2 vezes na Alemanha com ele, passou a primeira vez em 1956, ficou lá 2, 3 meses, entendeu? Conviveu lá, todo mundo gostava dela, e admirava dela ter os cabelos de ébano, porque o cabelo dele era negro, e na Alemanha não tinha muito cabelo negro, né? E tanto que ela era, às vezes, eu dizia que mãe era mais alemã do que meu pai. E meu pai estava se tornando mais brasileiro. E o senhor, digamos, quantos irmãos o senhor tem? Aí vem a história, né? De que você diz, mas essa adaptação, né? De vida, né? Sim. Então você vê, eu fui o primogênito, o primeiro. Então, meu pai começou a ensinar alemão a gente, pequenininho. Eu, meu irmão Klaus, vieram 3 irmãos logo, 3 homens logo, um atrás do outro. Eu, Klaus, e depois, 6 anos depois, mais um. Então, eu e meu irmão vivemos uma vida ligada a Brasil e Alemanha. Ou seja, aos domingos nós íamos para o clube alemão. Entendeu? Aí via os alemães lá cantando, dançando, comemorando, brincando, etc. E nós também com brincadeira com as crianças alemães, né? Estavam com esse convívio. Aí rompe a guerra. Meu pai já tinha nascido o 3º filho, 6 anos depois de mim. E de colo.
Mas meu pai, na inocência dele, ele cometeu alguns erros. Tinha uma que demonstrava ainda que gostava de Hitler. Porque enquanto o Brasil não entrou em guerra, isso eu não sei se você sabe, os alemães eram adorados aqui no Brasil, principalmente aqui na Bahia. Eu não sabia. Os alemães gostavam. Getúlio, que o presidente do Brasil na época, gostava dos alemães, protegia mais os alemães. Ele era a favor dos alemães na guerra mundial. O Brasil era a favor. Tanto que é uma história que eu vou revelar aqui, que eu não sei se é verdadeiro ou não, mas dizem que os americanos precisavam do Brasil para, vamos dizer, servir de trampolim para atingir a Europa. Sim. Por causa da posição geográfica. E eles precisavam do Rio Grande do Norte, onde tinham uma melhor proximidade da Europa. Montaram a base no Rio Grande do Norte. E aí Norte. o Brasil não estava na guerra, neutro, né? E como ele disse, os brasileiros gostavam muito mais dos alemães do que de americanos e outras nações. E aí disseram que quem afundou os navios foram os americanos que afundaram os navios para botar a culpa nos alemães. Olha, ainda tem uma coisa. Diz que quando encontraram os navios afundados, encontraram algumas placas de coisa nazista no mar. Acha que o alemão ia afundar o navio e deixar prova de afundar? É besta de fazer isso. Ele ficou algumas coisas de amenidade jogadas no mar, que foram no navio. Então, aí o Brasil entrou em guerra, aí mudou a posição do brasileiro. O brasileiro passou a ter raiva de alemão. O senhor sentiu isso? Ah, senti na pele. O senhor sentiu na pele? Muito bullying quando era criança. Como é que era? Então, em primeiro lugar, acabou, fechou o clube, acabaram o clube, fecharam as principais firmas alemãs, né? Aprisionaram os alemães, quase todos, né? Só quem tinha ligação com famílias brasileiras de militares é que não prenderam. O dono da Ótica Ernesto, por exemplo, a mulher dele era filha do exército, por isso não prendeu. Mas meu pai, na época que o Brasil não estava em guerra, ele abrigou um marinheiro alemão em casa. E esse alemão vivia ouvindo rádio, ficava escondido, não saía da casa. Era como se fosse um fugitivo de guerra, né? Rompeu a guerra com o Brasil, aí o pessoal logo vizinho, né? Aí o alemão aí botava marinheiro alemão aí dentro, etc. Tal. Ele tinha bandeira de Hitler, tinha um livro de Hitler, Mein Kampf. Okay. Tudo para implicar. É. Aí a polícia foi lá, eu menino, eu vi chegando lá, correndo os forros da casa, bandeira de Hitler, o livro de Hitler. Pronto, ele foi encarcerado, não quiseram saber que minha mãe era brasileira, 3 filhos brasileiros, um de colo. E aí, né? E aí, o senhor... meu pai correu as prisões todas as prisões que você pode imaginar aqui do Brasil. E minha mãe começou a correr para a soltura, para lá e para cá. Então, aí deu uma parada de filho, né? Porque meu pai ficou preso 1 ano e meio, né? Em 1942 a 1943, por aí. Aí eles viram que estavam sustentando, né? Tanta gente, tantos alemães, sei lá, tinham 200, 300. E isso era custo, né? Uhum. Então que eles tiveram a ideia de mandar os alemães para Maracás, que é uma cidade de um tanto clima europeu, é lugar alto, e as famílias foram todas para lá. E quem era a família alugou casa lá.
E o custo dessas casas era o Rita que mandava os aluguéis. Essas coisas é que minha mãe dava valor, né? A Rita, etc. Olha, ele se preocupava com as famílias de prisioneiros fora da Alemanha e sustentava. Porque quem era que ia sustentar, né? A guerra, a Segunda Guerra teve um impacto muito maior do que eu imaginava na vida do senhor. Mas, mas mudando já dessa parte, digamos, do que aconteceu durante sua infância, entrando para a sua profissão. Quando você começou a trabalhar já na parte de representação de material do escritório, eu sei que o senhor tem uma reputação muito boa aqui no Nordeste. Tem um nome forte nesse seguinte, mas... A origem foi exatamente meu pai, que meu pai se tornou aqui representante comercial, trabalhava antes da guerra para uma empresa de material de papelaria, que é uma empresa alemã, Pelican. Uhum. Ele era vendedor de uma firma de alemães, mas que tinha representações de várias coisas, de facões, etc., da Zollingen, que era uma fábrica mais famosa de facões. Acho que eles chamam no sotaque brasileiro Solingen. De Solingen, exatamente, a Solingen. A Solingen, mas o nome alemão é Zollingen. Fazia navalha, fazia navalhas, todo tipo de coisa. Toda ferramenta, porque no Brasil não tinha indústria de ferramenta. Então, ele era representante. Ele era representante, foi preso. Quando ele voltou das prisões, dessa estadia em Maracás, foi lá que a guerra acabou, nós voltamos. Aí ele procurou as firmas que meu pai vendia aqui na Bahia. E eles lá no Rio, que tinha uma fábrica chamada Pelican. Sim. Que sabia que meu pai era quem vendia, eles montaram uma fábrica lá. Fizeram uma nova fábrica, porque a fábrica Pelican alemã foi encampada pelo brasileiros, né? Aí mudou, tomaram a fábrica e botou um brasileiro, um general. Aí os generais passaram a ser donos de muita fábrica, etc., né? E quer dizer que procure saber essas coisas, mas na época mas o senhor acabou entrando então por influência dele? Na área de representação? É o seguinte, eu era muito bem comportado com menino, aí minha mãe fazia, esse menino aqui está me acabando. Ô Carlos, leva esse menino para o escritório. Aí eu ia para o escritório, ficar lá. Aí meu pai me botou para ser boy. Aí estudava de manhã e era boy de tarde. Se eu estudasse de tarde, era boy de manhã. E aí naquele negócio eu fui ficando e meu pai não queria que eu ficasse no meio da turma, porque era um moleque danado, entendeu? Estudava, mas no horário de estudar em casa, eu estudava, eu ia para a rua. E aí ele vinha queixa para dentro de casa. Aí vendo queixa dentro de casa, vai para trabalhar. Aí é que eu fui para trabalhar. Eu sei como é que funciona. Aí com 14 anos, meu pai pegou assim, pegou uma pasta, me deu e disse, tem 2 clientes para comprar parafuso. Aí meu pai já vendia de tudo, né? Tudo quanto é fábrica, parafuso, fio, não sei o quê. E essa fábrica de material de papelaria. Aí é que entra a parte ligada a mim, essa fábrica de papelaria. Que os alemães que eram gerentes da Pelican montaram a fábrica e em vez de dar a representação para o alemão, o patrão dele, deu para ele, olha, você está começando a vida, toma. Foi aí que meu pai se tornou representante próprio. E eu fui menino com ele ali, ajudando. Menino, o senhor diz menino mais ou menos quantos anos? Menino com 10 anos, com 11 é que eu já ia para entregar a cópia de pedido. É mesmo? Com 14, ele me deu as cópias.
de catálogo, vai vender. Mandou vender a 2 clientes e não parei até hoje. Aí é a minha história de ser representante, né? Só que meu pai, você fez uma pergunta, né? Uhum. Meu pai, você disse quantos filhos? E meu pai veio, quando acabou a guerra, ele tirou a forra, um atrás do outro. 9 filhos. 9 filhos. Mas seu Carlos naquela época não era tão incomum. A minha avó tem 8 irmãos, são 9. A minha mãe tem 10 irmãos, são 11. Então não era novidade, é coisa comum. Naquela época tinha bastante. E não era novidade o primogênito ficar ali ignorado, né? Porque sempre vem um caçulinha. E você fica meio frustrado, né? Eu sei. Então, mas na parte... aniversário dos pequenininhos, você não fazia aniversário, nem nada. E eu me conformava onde? Na rua. Na rua com os amigos, pedradas na casa dos outros, pular a casa dos outros para roubar manga, deixa para minha mãe, vá trabalhar. Mas com então, 14... teoricamente, o senhor já com 11 anos já começou a trabalhar na Pelican? Já começou a trabalhar com representação? Já, sabendo o que era, porque eu ia entregar a cópia de pedido, etc. E isso vai até o ano de 2023, até agora? Porque a profissão eu nunca deixei, né? E meu pai, olha, Nunca deixou esse ramo? Eu vou lhe dizer, com 13 anos, meu pai assumiu a corretagem de seguro, seguro, da Alemanha. Então, toda a mercadoria que vinha para cá, da Alemanha, de navio, que importavam muito naquela época, muitos óleos dele, né? E meu pai se candidatou e pegou a parte de seguro. Como ele não tinha tempo, eu tinha 13 anos, você imagina, com 13 anos, de calça curta, eu ia para os armazéns fazer vistoria da mercadoria que chegou avariada. Vamos dizer, navalha. Chegava, os caras sabem o que faziam do navio? Eles deixavam as amarras do guindaste mal amarradas para cair, para quebrar a caixa, para eles cada um pegar uma navalha. E aí, lá ia para fazer a vistoria. Quem ia fazer a vistoria? Carl Franz ia lá, fazia anotação, com a nota fiscal, tudo em alemão, para eu entender qual era isso, com 13 anos. Agora anotar, vieram 12 dúzias disso, de navalha assim, referência tal. Faltaram 3, aí não faltaram, não, anotava tudo, levava essas anotações para o escritório, batia na máquina de escrever uma certidão da ocorrência, e a seguradora ressarcia? Em cópia, e com papel em fita de cópia. Isso passava para um livro de páginas de papel japonês, que você molhava essas folhas com o papel embaixo, fechava o livro, botava numa prensa, e aí a cópia ficava naquele papel japonês. Então ficava a cópia, assim copiava, não tinha xerox, não tinha essas coisas. Então ficava a cópia e mandava esse certificado para a Alemanha indenizar a empresa que teve a perda. Ah, entendi. E eu fazia isso com 13 anos. E com 14 meu pai passou a vender. Eu passei a vender. Aí eu passei a viajar. Com 15 anos eu já ia à conquista de que é. Ou seja, se colocar na ponta do lápis, o senhor está com quantos anos? 86. Menos 14. E tenho menos 14, são 72 anos de profissão. 72 anos nesse de profissão. ramo. Exato, nesse ramo. É bastante experiência, hein? Exato. No ramo de representações. É muito que ele fez ontem. É ontem.
e especializado em material de escritório e de papelaria é de 73 para cá. Eita, que foi quando, mais ou menos, quando o Ciro e eu nascemos, um pouco, fim de 72. Exato. Quando Ciro nasceu, me confiaram a fábrica da Pelican. O senhor acredita que no campeonato de futebol de salão da escola Teresa de Lisieux, eu me lembro dos meninos usando o uniforme da Pelican? E a gente foi campeão com esse uniforme. Foi campeão com aquele uniforme. Aquele campeão. Eu me lembro disso. E você se lembra que ele me convidou para ser técnico, né? Do time de vocês? Pois e eu fui lá, largava meu trabalho lá para vir lá e dar opinião lá, aquele menino é bom. Mas você tinha uma seleção e os outros times também. O time que jogava o filho de irmão de Ribeiro, né? De Fael. Era um baixinho, fortinho, jogava bola pra caramba. Filho de Fael, jogava. E o time dele tinha um que já estava jogando no juvenil. Magrão? Esse moleque jogava Magrão, bem. Jogava muito bem. Então, o time era bom, ajustado. Ele chegou a fazer jogadas que a gente nunca tinha visto. O Magrão, ele era muito criativo. Ele era muito criativo, ele era muito rápido. Realmente, o moleque ele era talentoso. E o que eu estranho é que naquela época tinha meninos assim, e hoje você não vê. Hoje você vê jogador comum, todo mundo é a mesma coisa. Mas é isso até aonde eu quero chegar, porque, digamos assim, no final das contas, então, o senhor entrando na profissão tão cedo, começou a trabalhar tão cedo, já no ramo que o senhor levou pro resto da vida toda, a vida, digamos assim, responsabilidade familiar começou quando o senhor tinha quantos anos? Você começou a trabalhar com 14. Comecei com 14. Entendeu? Com 20 anos, meu pai disse, olha, eu nunca fui à Alemanha. Eu vou para a Alemanha e você vai ficar tomando conta da firma. Como já éramos 9 irmãos, os pequenos, ele botou na casa de compadres, etc e tal. Ficou eu e meu irmão Klaus, que tem a diferença de 1 ano e meio, que não trabalhava, aí veio trabalhar para me ajudar, sem saber de nada. Ele foi para a Alemanha. Sabe quantas representações meu pai tinha? 20 e tantas representações, de tudo quanto é ramo. Ele foi para a Alemanha. E o senhor tinha 20 nessa época? Eu tinha 20 anos, em 1956, exatamente 20 anos. Eu nasci em 36. Ele foi para a Alemanha, ele, minha mãe, 2 filhos. E o senhor deixou a rédea de tudo na mão do senhor? Com 4 aí, deixou tudo na minha mão, a responsabilidade. E com 2 meses, ele foi para ficar 2 meses lá, com as economias. Quando ele disse, Calfantes, já está ficando 2 meses, nós vamos voltar. Meu filho, não volte não, você vai ficar mais 1 mês aí para passear, que as finanças estão em ordem e agora a sua firma está tendo dinheiro, que você nunca deixou dinheiro aqui, agora tem dinheiro. Sabe o que meu pai fazia? Ele deixava o dinheiro nas fábricas e um dia ele viajava para São Paulo e ia recolhendo de cada fábrica o valor. Enquanto isso, ele fazia empréstimos bancários, pagava juros para sustentar. Aí eu, nesse período, eu disse, não, essa política de meu pai está errada. Por motivo de emergência, solicitamos, passava um telegrama, enviar o saldo de nossas comissões. Aí começou a chover dinheiro. Aí. Meu pai, fique mais 1 mês lá, que tem dinheiro a firma. E ele ficou? Não, ele ficou mais 1 mês. 3 meses. Mas o senhor, então, casou e começou aí, a sua vida familiar? Eu, com 20 anos, já namorava com Valdelice, mas como a gente tinha com 9 filhos, eu não arranjava dinheiro para casar. Claro. Aí eu fui segurando, minha filha vai segurando.
Quando eu estava com 24 anos, mais ou menos, já 6 anos de namoro, meu pai resolveu fazer a casa própria dele. Até aí ele tinha comprado uma casa. Na mão de um amigo, cliente, pagou como quis, bem entendeu, o cliente disse, não, você paga quando puder, você foi ótimo, assim ele teve a casa dele. E aí foi construir a casa própria, ao gosto dele, tal, lá no Jardim Belvedere. E aí ele disse, olha, Valdalice, a gente se casa depois que todo mundo tiver arrumado na casa. Então, meu pai construindo a casa e eu me virando para vender mais, para acabar a casa para eu me casar, né? Uhum. E aí eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, a casa estando pronta, eu fico no apartamento que meu pai morava. Meu pai morava num apartamento com 9 filhos. Como é que podia, pai? A sala de jantar era a cama. O senhor se lembra quantos quartos tinham o apartamento? Quantos quartos? Era nada, 3 quartos. 9 filhos em 3 quartos. Em 3 quartos, né? Aí a gente usava 1, 2, 3 e a sala de jantar. Era 4 quartos. 4. E a sala de jantar aí nós fazíamos o jantar na varanda. Então, ele precisava construir, porque ele tinha vendido a casa e tinha ido para um apartamento. Para exatamente sobrar dinheiro para construir a casa, né? Quando começou a família do senhor, você casou então com 24, 25 mais ou menos? Com 25 anos, né? Com 25 Casei anos. com 25 anos, exatamente. Com Vocês 24, 24 estava acabando a casa, eu me virei para a casa ficar pronta e eu ficar no apartamento. Porque o aluguel do apartamento não podia subir. O cara era naquela época R$500, o cruzeiro, né? 500 cruzeiros. Era naquela época. E o valor de qualquer casa já era 1.000 cruzeiros. Então, eu ficando no apartamento, era como se fosse meu pai, eu continuava pagando os 500. Sim. Olha como o mundo ajuda, e por isso eu disse que Deus ajuda as pessoas. Meu pai fez a casa dele, a família foi para lá, eu me casei, fiquei no apartamento por R$500 e passado, vamos dizer, 25, mas passado uns 10 anos depois, surgiu a oportunidade de eu comprar uma casa aqui no Chiep. Ok. Tá dando? Que já é, sim. Que é essa casa. Aí Que o senhor comprou essa casa aqui. para comprar essa casa, sabe por quanto? R$500 por mês e mais R$500 de poupança. Mas esses R$500 de poupança eram por 3 anos. Depois voltava os 500 da prestação. Então, eu pagava 500 lá, passei a pagar mais 500 da poupança. Aí a casa construiu em 1 ano, entregaram a casa. E todos os meninos nasceram nessa casa aqui? Aí vamos dizer, eu fiquei pagando 1 ano, esperando construir a casa aqui. 1 ano, esperando, pagando R$1.000, ou seja, 500 da poupança e 500 do aluguel. Sim. Quando eu aí vim morar, fiquei pagando, deixei de pagar aluguel, fiquei continuando pagando R$1.000. 2 anos depois, fiquei pagando 500. Então, olha como saiu tudo mais barato do que era. Tudo certo. E esses R$500 por mês, que meus irmãos, eu fazia, compre essa casa, teve a segunda etapa, vinham morar cá, esse negócio de BNH não dá certo, você começa a pagar 500 agora, vai pagar 2.000 depois, não vai poder. Não, eu estudei esse plano, nada disso. Vai dar sim, vai dar sim. Os filhos do A senhor... última prestação que eu paguei aqui foi R$20. 20 reais. A inflação foi... Não pagar mais nada. Aí eu fazia, por que você não paga logo tudo? Eu falei, não, deixa eu pagar os R$20 mesmo. Mano. O senhor, todos
todos os seus filhos nasceram aqui, nessa casa, quando você já morava aqui, quando o senhor já morava aqui? Nada. Quando eu vim morar aqui, o Ciro estava com 1 ano morando em Itapajipe, casa de aluguel lá. Ele morava lá. Então. Ciro veio para cá com 1 ano. Então já tinha Chico? E aqui quem nasceu aqui só foi Érico. Ah, Érico que nasceu aqui, Só Érico nasceu. já nessa casa. Os outros todos já nasceram em Itapajipe, onde eu sempre morei. Ou seja, se eu calculei certo aqui, o senhor casou com 25 anos, mais ou menos em 1961. 62 o ano? Qual foi o ano? 62. 61? Em 1962. 62. É quando Os o senhor... meus mais velhos aí. Rapaz, esse cara aí já vai ser sexagenário para o ano. tá bem conservado ele. 60 anos para o ano. Tá bem conservado. Vai fazer 59 esse ano. Já. Sim, mas aí o senhor, então, 62, estamos em 2023, são 61 anos de casamento. Exato. E nesse 61... E essas daí são são as lições que eu acho mais importantes para as pessoas mais jovens. 61 anos de casamento. São 6 filhos, né? 61 anos de casamento. 6 filhos. 6 filhos. A profissão que o senhor levou, o escritório que o senhor trouxe desde os 14 anos de idade. Exato. E eu sei que o senhor dava aula de judô ainda e tudo isso. Nesse período, que é um período enorme, é uma vida inteira, tem muita gente que não vive isso. Nesse período inteiro, eu sei que tem altos e baixos. Então, começando pelos baixos. Teve crises, teve épocas na vida do senhor que o senhor ficou assim para baixo, perdeu a esperança ou achava que as coisas não iam caminhar. E se teve alguma, o senhor, como foi que o senhor lidou para sair dela? Eu acho que um deles mais críticos foi quando o Collor recolheu as economias de todo mundo. Ali foi um dos momentos mais críticos, porque cada um aqui, nós estávamos vivendo relativamente bem. Por quê? O Adalice tinha uma caderneta de poupança com um pouquinho de dinheiro. Eles tinham cada filho um pouquinho de caderneta de poupança, eu com a caderneta de poupança, umas economias, né? Eu ia fazendo para ter um respaldo de vida, precisou qualquer coisa, tem. E com a vida normal que a gente ia, sem muito luxo, com o nosso carro, etc. Aí vem um Collor, o dinheiro é nosso. Meteu a mão. Toma tudo e você começa do zero. Isso foi um baque. E a gente sofreu. E logo assim, não demorou muito. Mas do ponto de vista psicológico, isso foi um negócio que tirou muito sono do senhor? Deixou você com certeza. Angustiado? Como é que o senhor lidava com isso? Nessa hora você tem que ter... Exatamente, como é que o senhor lidava com isso? Muita confiança em Deus, né? Que eu sempre fui religioso de uma forma assim, muito segura e confiante que existe uma força superior que rege todos nós. Então, eu nunca tive uma religião, porque a religião sempre não me respondia a tudo as respostas que eu pedia. E em 1974 ou 6, que eu estou na dúvida, eu entrei para uma ordem que foi do meu mestre Ciro, de judô, e ele não me convidou, mas ele me participou, a Ordem Rosa Cruz, que eu aprendi na Ordem Rosa Cruz o que é Deus e como confiar em Deus. Quando você aprende a confiar em Deus, você acredita em tudo e que vence tudo.
Daí que perde o medo? Todas as crises que eu passei, eu venci porque eu confiava. Isso daí eu acho que é uma coisa que está se perdendo mais cada dia. Exato. Entendeu? Toda vez que você confia e acredita numa coisa, você consegue. Essa casa era simplesmente como essa aí de frente, pequena, com 2 quartinhos aí, tudo pequeno, etc. Família grande, que chegou Érico, etc. Em 1985, eu disse, eu vou reformar essa casa, porque eu passava aí, vinham as casas bonitas, eu quero minha casa bonita como essas que estão reformadas aí, eu quero minha casa assim. Aí é que entrou que eu disse, a Rosa Cruz me deu essa confiança de como conseguir. Mas essas coisas físicas, essas coisas assim, tipo, eu quero reformar minha casa, eu quero comprar alguma coisa, eu quero atingir um certo objetivo. Isso daí, o senhor sempre, então, teve uma parte espiritual que contou na hora de dar força para o senhor realizar essas coisas? Com certeza. E os conhecimentos que eu tinha, para ter essa confiança, essa segurança, eu reforcei com o livro de Og Mandino, O Maior Segredo do Mundo. Eu conheço o Og Mandino. Pois é. E ali, para construir essa casa, eu segui. Eu lia todo o jeito de trabalhar. E, meu amigo, eu só com o dinheiro do dinheiro que eu ia pagar ao engenheiro, que era o mestre de obra, que fazia as casas daqui todas, um espanhol, ele disse, eu faço a casa por 8.000 cruzeiros, não é coisa. Agora, eu não recebo os 8.000, nem agora, nem depois. O que eu quero, o senhor vai descontando por semana. Eu quero o dinheiro que o meu sustento e dos meus funcionários. É X. Você me dando esse X, eu vou fazendo sua casa. E vou lhe dizendo o que é que vai ter material. Meu amigo, esses 8.000 que ele disse, eu mantive. Eu passei, ali vivia uma inflação de 10%. O lucro dessa inflação, do que eu ganhava naquele mês, é que o que sobrava da inflação, eu comprava uma coisa. Hoje a telha, amanhã o cimento, que ele foi dizendo o que é que eu devia comprar e armazenar. Eu armazenava nas lojas. Quando ele começou a construir, eu já tinha muito material comprado nas lojas. Mas a confiança em Deus sempre fez um papel, sempre teve um papel. Ele me dá o dinheiro, eu não tinha o dinheiro, como é que ele me dava todo mês o dinheiro para eu comprar tudo? Né? Mas assim, o senhor pedia? Na mente, na né? mente, sim. Que eu contava que o dinheiro estava vinha. Precisando. E aí o dinheiro vinha. Que eu nunca ia imaginar que eu poderia gastar o que eu gastei. Quando foi para terminar, eu comprei até uma piscina, esse piscinão aí de 3x2, botei ali no terraço, ali dessa outra parte. Uhum. Foi, chegou até isso, botei banheira de hidromassagem, que não estava nos planos. Não está tudo, ou seja, tudo isso foi mas extra. Tudo, porque eu dizia, o dinheiro vai chegar, e chegava. Quando o homem terminou a obra, eu paguei a última parte dele, os 8.000, que foi um contrato meu com ele. Fiz a soma, fiz por ele, foi. E o dinheiro deu para fazer tudo. E quando terminou a casa, eu não devia nada. Olha só. Para você ver, quando eu deixei de fazer o estudo de Og Mandino, eu tinha a ideia de botar um box no meu banheiro. Como eu não fiz mais isso, eu nunca consegui botar o box até hoje. 43 anos. Era o maior segredo depois. do mundo? O maior segredo do mundo? O maior segredo do mundo. Eu li um livro que é o maior vendedor do mundo. O maior vendedor eu li o maior vendedor do mundo. O maior vendedor do mundo, entendeu? O maior segredo é como pôr em prática o maior vendedor do mundo.
E eu não comprei o maior vendedor, eu comprei o segredo. Aí eu fiz o uso do maior vendedor do mundo. Eu tomei conhecimento, porque ele conta qual é cada segredo, cada etapa, que são 10, e eu fiz tudo dos 10. Deixei de fazer, nunca mais fiz nada. Mas para você ver, quando você tem fé numa coisa, você consegue. Isso é bom. E isso foi baseado nos estudos da Ordem Rosa Cruz, que eu faço parte até hoje. É o que, para mim, foi um dos grandes efeitos de vida que eu tive, que me deu essa condição de vencer em tudo que eu lutei na vida. Essa confiança que Deus ia me dar. Importantíssimo isso. Sim, que a gente estava falando de excesso. O senhor falou também que é uma coisa que atrapalha a vida. Provavelmente o senhor nunca se escondeu atrás de excesso, nem bebedeiro, nem seja lá o que for, para esconder ou para aliviar os problemas. É o seguinte, é como você disse, a gente tem as fases na nossa vida e que a gente vai aprendendo, porque a vida é uma escola. Então, eu aprendi com meu pai a disciplina, a ordem, a honestidade, fazer as coisas certas, etc. Agora, a influência dos amigos, ela existe. Então, quando você está jovem, como eu fui jovem, eu me influenciava muito fácil dos amigos. Então, meu pai não concordava, mas eu ia sair para fazer minhas farras. Mas o senhor era novo. Eu jamais misturei trabalho com farra. Então, minha farra era sábado, meio-dia, eu trabalhando, fazendo as cópias de pedido para botar no correio, para dar meio-dia, para acabar logo, botar tudo no correio, para ir tomar cerveja com os amigos. Claro. Aí não tinha hora de parar. Sim. Isso eu fui farrista de amigos, noturno, para ir cabaré e tudo, eu posso dizer que fiz tudo. Mas aí é que tá, é quando você recebe um aviso, eu tinha dois limites, né? Quando eu via que a coisa era errada, eu aí me afastava. O que muitos amigos às vezes não afastavam, né? Ou seja, jogo, né? Tem jogo, né? Quando você está em farra, tem jogo. Aí, não, jogo eu não vou. Meu pai sempre avisou, não vou para lá, né? Então, nunca fui. Chegava lá, podia perder meu dinheiro todo, pouca bobagem que eu já tinha, né? Então, e aí é que entra, aí a parte, quando você começa a ter informações, como eu passei a ter da Rosa Cruz, que o comportamento de vida sua é fundamental, você tem que ter umas regras de vida, porque na Rosa Cruz tem 21 regras de vida, e eu passei a seguir essas regras de vida e que me mudaram muito. Uma delas foi a alimentação. Quais são essas regras? Pelo menos as mais importantes que o senhor considera mais. Quais são essas? Em primeiro lugar é o comportamento de honestidade. Essa é uma base. Seja honesto com você, com sua família, com os amigos, com sua consciência. Você não pode fazer nada de errado, fazer tudo. Seja um cara bom. Você tem que ser um cara bom. Ou seja, não é para você ficar distribuindo dinheiro porque você é bom, nem nada. Mas você compreender as pessoas, ter compreensão, principalmente nessa questão de ser humano, né? Fazer alguma parte de contribuição na sociedade, você fazer parte de uma sociedade que seja para ajudar a igreja, seja participante de uma igreja para você ajudar a sua comunidade, porque todos pensando ali em Deus, você está ajudando a melhorar a sociedade. Então,
é ser um cara bom na vida. E aí essa regra é fácil. Né? Fazer certo ou errado. Essa seria a regra mais importante, a mais fácil. Eu acho a mais tem alguma outra que vem à sua cabeça? Você deixar, você sabe, ser ganancioso. A ganância é uma das coisas. Você, às vezes, no supermercado, aí você chegava lá, pega uma uva lá, comia, pega uma coisa assim. Você tem que imaginar, não é? Que o cara está com o supermercado lá para ganhar dinheiro. Como é que você vai comer uma uva de graça? Né? O cara bate o carro. Eu bati o carro uma vez, não é? E me encontrei, eu estava no banco, me encontrei com um agente de seguro, amigo meu de infância, assim como vocês, e ele era meu amigo. Ah, Calfrando, eu sou agente de seguro, seu carro está batido, vamos fazer o seguinte, você vai dizer que o carro bateu, alguém bateu no seu carro, para poder a gente ganhar um dinheiro na companhia de seguros. Você vai declarar, fazer a declaração, eu vou testemunhar que bateu, que foi coisa, e a gente racha o dinheiro do seguro. Aí eu já estava na hora da cruz, eu digo, meu amigo, eu pago o prejuízo do coisa, mas não faço isso não. A companhia que você trabalha, que lhe sustenta, você não pode tirar o dinheiro dela, senão ela vai falir. E eu lhe ajudar, você fazer isso, tenha paciência. Não tiro vantagem. Eu jogava futebol com os amigos. Tinha um delegado que jogava, e os investigadores também. De repente, todo mundo está comprando aí um toca-fita, metade do preço na mão de fulano. E aí, por que é metade do preço? Não, porque ele pega do ladrão e pega e traz e vende a gente pela metade do preço. Ele está pior do que o ladrão, porque nós pagamos a polícia para ela roubar, ela pega e vocês é que estão pegando essa vantagem. Não, mas não vou comprar toca-fita, eu compro na loja, mas não. Então, essas pequenas desonestidades que o pessoal acha como normal, tira vantagem, que na Rosa Cruz fala, né? Então, ali, ou seja, tem 21 coisas que tem que você não fizer coisas erradas. E essa reviravolta foi quando o senhor tinha que idade mesmo, a Rosa Cruz? É nessa faixa de 40 anos mais ou menos? De 40 anos. O senhor tinha 40? Foi em 1970 Agora, adiantando a vida agora, já para o tempo que a gente está vivendo agora. Pode falar. Bom, eu queria concluir que a terceira parte que influenciou muito minha vida foi a mudança da alimentação. Porque até eu mudar, eu considerava que comer era uma coisa normal, mas que não tinha nenhuma influência na vida da pessoa. É que nem botar gasolina no tanque. Botar gasolina errada. Então, nós costumamos dizer assim, fulano morreu assim, de cirrose, por isso. Foi Deus que quis. Na verdade, ficam culpando Deus quando o culpado é a própria pessoa. Porque o nosso organismo não foi feito para bagunça, jogar tudo lá dentro e resolver o problema. Cada órgão nosso tem uma função e você não pode jogar coisas nocivas para o nosso organismo. Então, ao saber disso, o que é que eu fiz? Eu procurei ler os males da alimentação, mudei de água para o vinho a alimentação da casa, onde um dia eu cheguei, estava a mulher, 5 filhos, só Márcio que estava com saúde.
5 doentes e uma... Eu falei, Deus, me ilumine, me faça alguma coisa. Eu não posso imaginar que tanta gente doente. Aqui era uma farmácia, eu tinha remédio para tudo, eu não ia mais a médico, todo mundo tinha uma coisa. Ela sofria crises intestinais horríveis, a Cristina, horrível, e eu pensava que ia morrer. Mudei a alimentação, meu amigo, acabou tudo, botei até 2 restaurantes naturais aqui. Me lembro, eu comi muitas vezes no Mastiga. Pois é, isso aí mudou a saúde. Hoje, Zé Márcio vai fazer 60 anos, ninguém diz que ele tem. Por tudo é essa base. Então, eles tiveram a base da saúde. Mas de uma forma geral, de uma forma rápida, o que é uma alimentação saudável? A alimentação é saudável. É você deixar dos excessos. Em primeiro lugar, comer demais. Você tem que ter um prato. Nunca vá 2 vezes à mesa. Você botou seu prato, é aquilo que eu vou comer e acabou. Come aquilo. O seu organismo ele vai se acomodando àquilo. Mas se você come assim, tá gostoso, vou mais. O estômago dilata. Mas ele não tem condição de voltar. O estômago é meio que aquela borracha de soprar. Quando você assopra, ela vai. Né? Quando ela murcha, ela não volta mais daquele estado. O nosso estômago é assim. Então ele pede mais, se você vai. E aí você come mais. Então, em primeiro lugar, o excesso. Em segundo lugar, a qualidade. Então, gorduras em excesso, né? Salames. Um dia você faz sua farra, um dia você come aqui. Mas tem cara que come, faz farra todo final de semana, é uma farra. Tem cara que come feijoada todo dia na hora de dormir. Tem cara que vai no restaurante, ele enche um prato e ele vem com 4 que eu não. Agora, o que é que acontece? Às vezes o cara é magro, está com a barriguinha. A dilatação daqui já é uma agressão ao seu corpo. Tanto que você vê que eu não tenho barriga nenhuma. Verdade. Porque eu mudei minha alimentação. Entretanto, quando eu não tinha esse cuidado, minha barriga cresceu ao ponto de eu ter que comprar calça 46 e paletó 42. A calça tinha que ser maior do que... Foi eu mudar de alimentação, voltou tudo ao normal. Então, os cuidados dos excessos e a carne vermelha, por exemplo, o cara não pode comer ela todo dia. Nós comemos carne vermelha todo dia, tem que evitar. Uma vez por semana, 2, depois varia com peixe, com frango, com variado. Nada de comer a mesma comida, é como você tomar um veneno todo dia. Você pode tomar um venenozinho um dia e não vai fazer mal. Agora tome ele todo dia uma dose e ele vai lhe matar. Então o alimento é isso. Comer errado todo dia. Né? Então é o cara estudar sobre alimentação, ler e achar aquilo que é melhor para você. E não ir atrás de tudo que dizem e oferecem. Né? Agora, uma última pergunta, só para a gente fechar. Arrependimento. Quando o senhor olha para trás, se o senhor arrepende de alguma coisa que o senhor fez ou de alguma coisa que o senhor não fez e que você acha que deveria ter feito? Eu acho que foi minha comunicação com meus filhos. Eu acho que eu não consegui captar deles a confiança de ser, porque se eu estou aqui, eu passei quantos conselhos aqui para você, né? Sim, claro. E eu nunca tive um filho para chegar, meu pai, o que é que você acha? Isso assim, eu devo fazer, eu não faço. Mas a convivência faz com que ele pegue sem perguntar. E isso eu acho que foi alguma falha minha. E talvez mais carinho que eu deixei de dar aos filhos. Na preocupação com meu pai, deixou de dar carinho a mim e eu fiquei com a saudade. Falando de carinho físico, afago e abraço? O físico, que eu sei que todos me amam, mas o calor físico eu fico com inveja de quando eu vejo Carlos Francisco, meu mais velho, com meu bisneto, que eles dois, ele e o neto, brincam
feito menino, né? E eu digo, poxa, eu brinquei tanto com meu filho, não consegui ter essa afinidade, né? Então, eu acho que o meu arrependimento foi, em toda a minha jornada de vida, eu não soube trabalhar melhor para ganhar mais, vamos dizer, a confiança de um filho chegar e pedir um conselho, e um filho chegar para mim e me dar um abraço de carinho, um beijo. Eu não consegui. Nunca é tarde. Mas ainda está em tempo, Abraça né? seu pai, ué? Esse me cumprimenta todo dia, mas eu tenho filho que não me cumprimenta, muito mal, dá um bom dia. E isso faz falta. O cara é com 86 anos, entendeu? Muito obrigado pelo tempo do senhor, e vou guardar isso aqui no meu acervo da sabedoria, e são